Capítulo 38. Depois disto, eu vi milhares e milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas de pé diante do Yahvé dos Espíritos, igualmente nas quatro asas do Yahvé dos Espíritos, nos quatro lados. Percebi outros ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando toda coisa secreta. Então ouvi vozes daquele que sobre os quatro lados, magnificando o Yahvé da glória. A primeira voz abençoou o Yahvé dos Espíritos para sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Yahvé dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicando o nome de Yahvé dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo de entrar na presença do Yahvé dos Espíritos, para profanarem acusações contra os habitantes da terra. Depois eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados? E que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso e paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 39. Depois disso, eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas. Enquanto eles pegavam em balanças, vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos, e ali meus olhos viram todos os pecadores que havia negado a Yahvé da glória, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora. Como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles, vinda de Yahvé dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos dos raios e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. Os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira, nos quais os ventos são separados, os receptáculos de granizo, os receptáculos da neve, o receptáculo das nuvens e a própria nuvem, o qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão. Seus gloriosos retornos é como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, suas divisões e não diminuído progresso, sua observância de uma finalidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi
distribuído em obediência ao comando de Yahvé dos Espíritos, potente, e seu nome é para sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, é também o progresso dessa trajetória. Foram completados dia a dia e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Yahvé dos Espíritos, magnificando e exaltando sem cessar, já que exaltá-lo para eles é repouso, pois no esplêndido som há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos é a luz, mas para com os pecadores é a escuridão. No nome do Yahvé dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos, em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isso, nem a ele é dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê todos e julga a todos na própria presença deles.